Boa noite, gente linda e abençoada do meu coração. Que alegria! Estamos de volta com os nossos encontros de terça-feira. Eu já estava com saudade, né? A gente ficou aí há alguns meses sem se encontrar aqui por conta da agenda e da correria de final de ano, mas estamos de volta com os nossos encontros da terça-feira. Sejam todas bem-vindas, minhas queridas e queridos que estão comigo aqui no Instagram e as minhas queridas e os meus queridos que estão comigo aqui no YouTube. Hoje a gente está fazendo essa dupla transmissão aí, não é? Vamos torcer para que dê tudo certo. E hoje, é claro, nós vamos falar sobre os nossos projetos de 2022. Como que a gente olha para esse ano novinho em folha que está chegando para nós aí de presente e como que a gente se prepara para esse novo ano, não é? Eu sei que vocês estão esperando que eu fale aqui de como traçar metas, de como fazer o planejamento, mas eu quero conversar com vocês sobre os projetos de 2022 por um outro ângulo, tá bom? Quero que a gente possa treinar aí essas nossas habilidades de ver as coisas por outro ângulo, de olhar além das aparências, olhar além daquilo que, né, é o óbvio, daquilo que está todo mundo aí nos dizendo, nos ensinando, que nós temos que ter metas ousadas, que nós precisamos sonhar grande. Então, eu quero que vocês venham comigo nessa live de hoje, que eu quero trazer alguns insights aqui para a gente conversar, tá bom? Carmelita linda do meu coração, seja bem-vinda, saudade de você. Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Tanto vocês que estão comigo aqui no Instagram, como vocês que estão comigo aqui no YouTube. Eu vou olhar para lá e para cá, apesar das câmeras estarem bem pertinhas, a gente às vezes perde o ângulo de uma para outra, né? Mas fiquem à vontade, tá bom? Para colocar as suas sugestões, para colocar as suas impressões sobre aquilo que a gente vai conversar, para fazer suas perguntas, para que a gente faça esse bate-papo ser bem bacana, né? Para que a gente faça esse bate-papo ser bem construtivo. E eu quero começar com vocês trazendo aqui um pensamento de um santo que me acompanhou, né, em 2021 e que eu quero que continue aqui me acompanhando em 2022, que é São José Maria Escrivá. E São José nos diz assim: que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. E é por aqui que eu quero começar o nosso bate-papo hoje, né? É isso, que nós possamos trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia esse resplendor, que nós não deixemos a nossa vida passar estéril, sem produzir frutos, mas que nós possamos ter uma vida que deixe um legado, que deixe muitos frutos. E é com esse olhar que eu quero caminhar com vocês nessa live dos nossos projetos de 2022. São José Maria Escrivá, ele diz também, né? Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Por isso que o planejamento, ele é super importante para nós, né? Boa noite, Maria Emília, querida, seja bem-vinda. Por isso que o planejamento, ele é muito importante para nós.
né? Mas, além de um planejamento, nós precisamos ter um plano de vida. O que nós queremos com a nossa vida? Onde nós queremos chegar com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas conquistas? O que nós queremos deixar de legado? O que nós queremos que falem de nós quando nós não estivermos presentes? Os guardas florestais, eles têm um lema, né? Não sei se é um lema, mas eles costumam dizer assim: se queres ter uma grande árvore, comece plantando-as enquanto elas ainda são pequenas. Se nós queremos ter uma grande vida, uma grande história, deixar um grande legado, nós precisamos começar a construir isso já, né? No nosso dia a dia, agora, para que daqui um ano, né, a gente possa celebrar e dizer que bom que eu comecei há um ano atrás, que bom que as minhas sementes estão começando a brotar, né? E esse plano de vida, ele é importante para nós, ele é importante para os nossos filhos e ele é importante para a nossa família. Como assim, Cris? Você quer dizer que eu tenho que ter um plano de vida pessoal, eu tenho que ter um plano de vida para cada um dos meus filhos, eu tenho que ter um plano de vida para a minha família? Exatamente, né? Aonde você quer que os seus filhos estejam no final desse ano? E aí, minhas queridas e meus queridos, porque eu vi que tem bastante queridos aqui também hoje. Quando eu digo que nós precisamos ter um plano de vida para os nossos filhos, não quer dizer que nós temos que traçar um plano de vida profissional para os nossos filhos, que nós temos que definir aquilo que os nossos filhos vão ser quando crescer profissionalmente. Não. Mas nós temos que definir um plano de vida para construção, para formação da personalidade, do caráter dos nossos filhos, da espiritualidade dos nossos filhos. Nós precisamos ter um plano de vida que nos ajude a educar os nossos filhos para Deus. Hoje, o que nós mais vemos, né, o grande sofrimento da humanidade hoje é que a gente busca tanto o ter e a gente esquece do ser. A gente busca tanto as conquistas materiais que a gente deixa de lado as conquistas que são as principais, que são as conquistas que nos levam a estar cada vez mais perto de Deus. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque se nós focarmos a construção do nosso plano de vida no ser, consequentemente, nós vamos saber o que fazer e, consequentemente, nós vamos conquistar as coisas materiais. Hoje eu li uma frase que eu achei fantástica, até postei no meu history agora há pouco, que diz assim: tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus permite é necessário. E muitas vezes nós não conseguimos entender as coisas que acontecem na nossa vida, porque nós estamos muito distantes do ser, daquilo que Deus nos fez para ser. E nós estamos muito focados no ter. A gente quer dar para os nossos filhos a melhor escola, as melhores roupas, os melhores brinquedos, os melhores celulares. E a gente acaba deixando de lado os valores, os princípios, aquilo que vai construir o caráter dos nossos filhos e aquilo que vai aproximar os nossos filhos de Deus. Então, antes de nós termos os nossos projetos profissionais, os nossos projetos
sociais, os nossos projetos educacionais, nós precisamos ter o nosso plano de vida. Sertilanges, ele fala uma coisa interessante que ele diz assim, eu vou até ler aqui para não perder nenhuma palavra desse pensamento dele. Ele diz assim: todos os caminhos, exceto um, são ruins para você, uma vez que te afastam da direção para a qual sua ação é esperada e requisitada. Todos os caminhos, exceto um, são ruins para você, porque eles te afastam daquilo que é o seu propósito, daquilo que Deus te fez para ser. E qual é o único caminho que é o caminho certo para você? Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não nos obriga a seguir por esse caminho, mas ele nos revela que ele é o único caminho. Lá em João 15, 5, diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, produzireis fruto em abundância. Porque sem mim nada podeis fazer. E o que a gente vê hoje é exatamente a busca do caminho contrário. As pessoas, e muitas vezes nós caímos nessa roda viva de ter que produzir, ter que fazer, a gente tem, e a gente entra nessa agitação e nessa loucura do dia a dia, e a gente vai se afastando da nossa essência. E aí chega aquele momento crucial, que chegou na minha vida, não sei se chegou na sua, ou se chegou na vida de alguém que você conhece. Chega aquele momento crucial onde o seu corpo, ele dispara o alarme, para dizer assim, olha, peraí, que tem alguma coisa errada aqui. Não é esse o caminho para você. Não é por aqui. Não é esse não é o caminho da exceção. Esse não é o caminho que foi traçado para você. Esse não é o caminho que vai te levar à felicidade. E aí a gente desperta, Eu despertei através de uma síndrome do pânico que me levou ao hospital e eu achei que eu fosse morrer, Falei, gente, eu vou morrer, Porque a sensação que a gente experimenta, quem já teve crise do pânico, talvez tenha experimentado essa mesma sensação, é realmente uma sensação de morte. E aí a gente começa a rever os nossos valores, a gente começa a rever os nossos projetos. E se os nossos projetos estão longe, estão distantes da verdade, se eles estão distantes da vida, eles não estão no caminho do sucesso. E quando a gente entende isso, a gente consegue colocar prioridades na nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos priorizar na nossa vida, para que a gente consiga construir um plano de vida que seja consistente, que seja congruente, é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se nós não estivermos conectados com a videira, nós não vamos produzir frutos. Nós vamos desgastar, enfraquecer, secar, e não vamos produzir frutos.
E muitas vezes a gente percebe que a gente está enfraquecendo, desgastando e secando quando a gente já está morrendo, né? Quando a gente já está numa fase onde o corpo já grita, né? A cabeça já grita, a família grita, os amigos gritam. Por isso que nesse papo de hoje, né, eu quero te sugerir que antes de você focar em todas as metas que talvez você já tenha traçado para esse ano, em todos os projetos que talvez você já tenha abraçado para esse ano, que você, nesse momento que nós ainda estamos começando o ano, que você dê um passo atrás e desenhe o seu plano de vida. Quem você quer ser através dessas metas, desses projetos? Qual legado você quer deixar? O que você quer construir? Quem você quer que esteja com você no final dessa caminhada? Muitas vezes nessa roda viva, né, nessa loucura da produtividade e do ter e do prazer e do imediatismo, a gente vai deixando pelo caminho o mais importante. A gente vai deixando pelo caminho os nossos familiares, o nosso esposo, nossos filhos, nossos amigos. A gente vai deixando pelo caminho a sensibilidade, a gente vai deixando pelo caminho a espiritualidade. A gente vai perdendo e acha que o material que a gente vai conquistando vai preencher tudo isso. E aí, quando às vezes a gente chega no topo, a gente fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não queria estar aqui sozinho. Porque aí você não tem quem celebre com você as suas conquistas, não tem quem celebre com você as suas vitórias. Então, antes de qualquer coisa, desenhe o seu plano de vida. Foque no ser, quem você quer ser. E para que você viva essa essência do ser, você precisa dessa espiritualidade, você precisa estar conectado ao autor da tua vida, que foi quem desenhou você. É o seu projetista, né? Ele te projetou, ele te desenhou, ele te trouxe a vida e ele sabe o seu para quê. Quanto mais distante dele você estiver, mais difícil é para você identificar o seu para quê. Hoje a gente vê muitas pessoas falando em propósito, você precisa ter um propósito, você precisa ter um propósito, mas estão procurando esse propósito no ter. E ele não está lá. O seu propósito está no ser. Então, desenvolva esse plano de vida e coloque como primeiro ponto o desenvolvimento da sua espiritualidade, essa sua conexão com o seu Criador, a sua conexão com aquele que sabe o seu para quê. Porque só assim você vai saber de verdade qual é o seu propósito, qual é o seu para quê. E isso vai, de tal forma, estar embrenhado em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você conquistar, que o sabor é diferente. Por quê? Porque você vai estar levando com você tudo aquilo que você ama e tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para que a gente consiga viver bem esse ano de 2022 e para que a gente consiga cumprir todas as metas e realizar todos os nossos projetos. É desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus. O segundo ponto é o foco no seu desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento das suas virtudes, dos seus bons hábitos, né? Hoje a gente ouve muito falar isso também, que a gente precisa mudar os hábitos. Vamos mudar os hábitos, vamos mudar os hábitos. Mas como se muda hábitos? Substituindo.
né, os maus pelos bons, ou seja, substituindo os seus vícios por virtudes. E isso requer trabalho, isso requer dedicação, isso requer autoconhecimento. Mas um autoconhecimento que está enraizado na espiritualidade, no contato com Deus. Porque o autoconhecimento sem a espiritualidade, sem a oração, ele é um autoconhecimento vazio, porque é o que você acha de você mesmo. E o autoconhecimento, quando ele é baseado na oração e na intimidade com Deus, é aquilo que nos revela o que Deus nos fez para ser. O que Deus nos sonhou para ser. E dessa forma eu vou entender quais são os maus hábitos que estão me impedindo de ser tudo aquilo que eu fui criado para ser. E quais são os bons hábitos, as virtudes que eu preciso desenvolver. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir desenvolver o terceiro passo para que a gente possa ter um ano de 2022 extraordinário, que é a edificação dos nossos relacionamentos. Muitas vezes, quando o nosso foco ele está só no ter, só naquilo que é material, eu acabo me desconectando das pessoas. Ou pior, né? Acabo achando que as pessoas são apenas um instrumento para que eu consiga ter aquilo que eu quero ter. E as pessoas, elas são sim parceiras que vão nos ajudar. Algumas chegam na nossa vida para nos lapidar, né? Para nos purificar. São aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, que pessoa chata! Mas, se você perceber aquilo que te irrita na pessoa, aquilo que a pessoa faz que tira a sua paz, e se você tiver essa vivência de oração, essa intimidade com Deus, você vai perceber que ali tem um ponto de melhoria para você. Que ali tem um ponto que você precisa lapidar, que você precisa melhorar. Mas isso a gente só consegue contemplar, a gente só consegue visualizar se nós temos a nossa espiritualidade desenvolvida. Porque senão a gente rompe relacionamentos, a gente rompe casamentos, a gente briga com filhos, a gente cria inimizades, porque a gente não consegue entender o que em nós precisa ser melhorado para que a gente reverbere outra coisa, para que a gente reaja de forma diferente. Porque nós somos ação e reação. O outro age e a gente reage. E isso tem muito a ver com o nosso temperamento, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui durante o nosso projeto 2022, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a prática desse projeto, né? Mas, se a gente não prestar atenção nesses passos anteriores, a gente talvez chegue no final de 2022 frustrado, porque a gente não conseguiu realizar, a gente não conseguiu cumprir as metas, a gente não conseguiu alcançar os resultados, a gente não conseguiu manter a nossa saúde, a gente não conseguiu manter a nossa família. E, de forma alguma, eu quero que isso aconteça conosco, não é? Então, por isso, eu estou trazendo essas reflexões para que a gente possa trabalhar de forma diferente os nossos projetos nesse ano. E o quarto ponto, que para nós, mamães, é fundamental, é a educação dos nossos filhos. A construção da personalidade dos nossos filhos, a construção do caráter dos nossos filhos, a construção dos valores e princípios dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles não têm
sabedoria e eles não têm maturidade para decidir por eles mesmos. E nós precisamos, através da educação, dar a eles os instrumentos, dar a eles as ferramentas, dar a eles o conhecimento, para que eles atinjam essa maturidade, para que eles atinjam a autonomia. Então, a educação dos nossos filhos é um pilar fundamental. Por quê? Porque como mãe, a gente se realiza nos filhos, não é assim? Qual mãe que, né, quando é elogiada, fica feliz, mas quando recebe um elogio para o filho, meu Deus, é maravilhoso, né? A gente vibra muito mais quando a gente recebe um elogio para o filho do que quando a gente recebe um elogio para a gente. Por quê? Porque a gente quer, né, exatamente isso, que eles sejam pessoas boas, que eles cresçam e façam a diferença no mundo. E como que a gente educa os nossos filhos para isso? Sendo nós a diferença no mundo, né? Sendo nós pessoas boas. E como que a gente consegue isso? Através da espiritualidade, através do nosso plano de vida. O nosso plano de vida é o norte. E uma vez que a gente constrói esse plano de vida, todos os anos, todas as vezes que nós precisarmos rever a rota, é só a gente voltar lá no nosso plano de vida e verificar aonde que a gente desviou, né? Por que que o final não foi como a gente esperava? Aí a gente volta no nosso plano de vida e fala assim, porque aqui eu desviei, né? São Tomás de Aquino, ele diz assim, né, em uma das suas grandes obras, ele diz assim, que um pequeno erro no começo se torna grande no fim. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente foca o nosso planejamento anual nas nossas metas, naquilo que a gente quer ter materialmente, naquilo que a gente quer ter profissionalmente, e a gente não olha para aquilo que a gente quer ser, para aquilo que a gente precisa ser, para que a gente consiga fazer todo o necessário para conquistar aquilo que a gente quer ter. Não, o ter não é ruim, gente, não entendam dessa forma. Não é que a gente não possa ter e não possa planejar ter. Sim, nós podemos ter. E Deus nos dá isso, né? Isso que Deus quer para nós, vida e vida em abundância. E quando a gente diz vida em abundância, é a totalidade da nossa vida, é a abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos desenhar o nosso planejamento olhando o ser para chegar no ter. Porque se a gente olha só para o ter, a gente não consegue ser tudo aquilo que a gente sonhou ser e muitas vezes a gente não consegue ter aquilo que a gente quer ter. Por quê? Porque a gente não desenvolveu as habilidades, a gente não desenvolveu as virtudes, a gente não desenvolveu as atitudes que a gente precisa para conquistar. A gente não tem resiliência, a gente não tem perseverança, a gente desiste no meio do caminho, a gente não tem paciência de esperar, e aí, às vezes, a gente está naquela coisa, né, que a gente está em busca de uma promoção no trabalho, e aí, por falta de paciência, a gente mete os pés pelas mãos, e aí a gente acaba desistindo no meio do caminho, aceitando propostas rasas, porque a gente não teve paciência de esperar. A gente não teve sabedoria para analisar as coisas. E quando a gente foca em desenvolver, né, o nosso ser, quando a gente foca em desenvolver e adquirir sabedoria, perseverança, paciência, mansidão, a gente vai se aproximando cada vez mais
das decisões certas, a gente vai sendo mais assertivo nas nossas decisões, a gente vai sendo mais cirúrgico nas nossas decisões. E a gente vai construindo a nossa vida sobre bases sólidas, né? E a nossa responsabilidade nesse caminho, né, a nossa responsabilidade como mãe, ela é ainda maior, porque nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolverem essa visão. Mas é muito maior do que a nossa responsabilidade é a graça que Deus está disposto a nos dar se nós pedirmos. Então, por isso que a espiritualidade, ela é fundamental para que a gente consiga construir uma vida, né, de significado, para que a gente consiga construir uma vida que toque a vida de outras pessoas, para que a gente consiga construir uma vida que ajude outras pessoas a construírem as suas vidas, né? Opa, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Comentem aqui comigo como que isso está chegando aí para vocês, né? Se esse raciocínio está de acordo com aquilo que você busca para esse ano, né? Vai comentando aqui para a gente ir conversando, né? São Tomás de Aquino, hoje eu só estou citando grandes aqui, né, gente? São Tomás de Aquino, ele tem, né, um ensinamento que eu acho que é muito propício também para esse nosso encontro, que ele diz assim: não deixes de te dedicar à oração. Então, sempre, em tudo que você for fazer, ore antes, reze antes, né? O filho está fazendo aquela arte cabeluda, né? Que você já chamou atenção várias vezes e ele continua fazendo. Antes de chamar a atenção mais uma vez, respira fundo, reza uma Ave Maria e depois fala com ele. Porque nesse momento de respirar e rezar, o seu cérebro vai fazer ali novas conexões e você vai conseguir baixar, né, a irritação e você vai conseguir falar com o seu filho de uma forma diferente. E ele vai receber de uma forma diferente. Assim em tudo. Em todas as decisões que você for tomar, peça, né, o Espírito Santo. Não faça nada sem rezar antes, durante e depois. Né? Às vezes não dá tempo de rezar, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu falo com Deus o tempo todo, né? O tempo todo estou falando com ele. Então eu falo, Jesus, ajuda aí, né? Hoje mesmo eu estava revendo o conteúdo que eu já tinha preparado para essa live. E aí eu comecei a rever o conteúdo e eu falei assim, não é isso. Não é isso. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas a live é hoje, eu já estou com o conteúdo pronto, e agora, né? E aí eu fui rezar. Falei, vou rezar, né? Vou ver o que Deus quer. E aí, gente, surgiu outro conteúdo, que é esse que eu estou compartilhando com vocês, né? Porque eu não estava confortável com o conteúdo que eu já tinha preparado no final do ano passado, né? E aí, quando eu fui rezar e me veio, né, toda essa inspiração, eu falei, é por aqui, né? É por aqui. E é por isso que quando a gente se coloca em oração, quando a gente se coloca em conexão com Deus, a gente consegue ter uma visão, às vezes, muito diferente de coisas que a gente já tinha como certas. Então, quando você for fazer o seu plano de vida, o plano de vida para cada um dos seus filhos, o plano de vida para a sua família, reze antes, né?
Peça, Jesus, me ajuda, ilumina aqui, porque o senhor sabe, né? Eu falo mesmo, gente, para Jesus, falo, Jesus, desenha. O senhor sabe que para mim o senhor tem que desenhar, porque às vezes eu não entendo, né? Então tem que desenhar, Jesus. Então converse com Deus como se ele tivesse, e ele está bem próximo de você, ele é aquele amigo que você pode falar em todos os momentos da sua vida, né? E escreva esse plano. Primeiro, o que você quer ser? Qual é o legado que você quer deixar? O que você quer que os seus filhos sejam? O que você quer que os seus filhos alcancem até o final do ano, né? Então, se você tem um filho de 13 anos, como é o meu caso, vai fazer 14, né? O que você quer que o seu filho alcance até o final do ano? Em valores, em princípios, em conhecimento, em virtudes. Você quer que o seu filho seja mais organizado? Você quer que ele desenvolva a virtude da ordem? Você quer que o seu filho seja mais obediente? Você quer que o seu filho seja mais tranquilo? Você quer que o seu filho seja mais delicado no falar, no comportar, no responder? O que você quer que o seu filho desenvolva nesse ano? Que tipo de autonomia você quer que ele desenvolva? Você quer que ele te ajude mais nos afazeres de casa? Você quer que ele já comece a sair sozinho para ir até o supermercado e voltar? Você quer que ele, né, já consiga organizar todas as coisas dele sozinho? Então, comece a olhar para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, por esse prisma do ser, né? O que nós queremos ser como família? Eu sempre digo que eu quero que as pessoas olhem para minha família e digam assim: vejam como eles se amam. Mas, para que isso aconteça, é preciso trabalho, e trabalho, duro. É preciso oração, é preciso compreensão, é preciso dedicação, é preciso paciência, é preciso conhecimento. Sim, a gente acha que mãe não precisa estudar, né, gente? Mas mãe precisa sim estudar, é preciso conhecimento. Preciso saber como educar os meus filhos. Eu preciso saber como falar com os meus filhos, né? Os meus aqui, eles são bem educadinhos, e eles falam. Hoje mesmo eu fui falar alguma coisa com o André, e o André falou: nossa, mãe, mas não precisa falar assim bravo, né? Você fala bravo, parece que tá brigando com a gente. Mas é o meu jeito, assim, né? Sanguíneo, colérico de falar. Então, eu preciso lapidar. Então, no meu plano de vida para esse ano, já está lá, né? Desenvolver a virtude da paciência, desenvolver sabedoria, desenvolver disciplina, que é uma coisa que eu deixo a desejar. Eu sou bastante indisciplinada. Continuar me esforçando para desenvolver a virtude da ordem. Já melhorou muito, mas ainda tem muito para desenvolver. Então, o nosso plano de vida é isso. É aquilo que vai vir antes dos nossos projetos e das nossas metas. Porque para que eu consiga uma promoção no trabalho, eu preciso ter equilíbrio emocional. Eu preciso ter tranquilidade no meu trabalho. Eu preciso ter harmonia na minha família para que isso reflita de forma positiva no meu trabalho e vice-versa. Então, como que eu vou conquistar essa harmonia? Entendem que o nosso plano de vida, ele vai dizer se a gente vai ou não conquistar as nossas metas e os nossos objetivos? Se eu não tenho disciplina, gente, eu posso colocar 365 metas, eu não vou atingir praticamente nenhuma, porque eu não tenho disciplina. E aí, se uma coisinha dá errado, eu já desisto, porque eu não tenho
Perseverança. Então, olha lá, perseverança e disciplina são virtudes que precisam estar no meu plano de vida, porque senão eu não consigo atingir as minhas metas, os meus objetivos e realizar os meus projetos. Por isso é tão importante a gente construir o nosso plano de vida. Porque o plano de vida ele vai ordenar todas as outras coisas na nossa vida. O plano de vida ele vai colocar cada coisa no seu lugar. O plano de vida vai determinar o quanto eu necessito de autoconhecimento, o quanto eu necessito dedicar tempo para os meus filhos, o quanto eu necessito dedicar tempo para o meu esposo. O plano de vida vai me revelar o que eu ainda preciso desenvolver para conseguir atingir os meus objetivos e, mais do que isso, para conseguir me realizar como pessoa, para conseguir ser tudo aquilo que Deus me fez para ser. E é para contribuir com tudo isso, né, que nós estamos de volta com as nossas lives. A Joyce, linda! Seja bem-vinda, querida. A Joyce está dizendo aqui que as palavras tocaram o coração dela. Que bom, Joyce. Fico feliz que contribui aí com as suas reflexões. E eu preparei para nós, para esse ano, um projeto mesmo, né? Um projeto de desenvolvimento para nós, mamães. Então, como que vai ser, né, esse projeto? Porque no meu plano de vida, eu quero, né, ser a melhor mãe que eu puder ser. E eu quero ajudar muitas mamães a também serem, né? Então, como que vai funcionar o nosso projeto? Né? Nós temos aí um projeto bem ousado, mas que, com a graça de Deus, nós vamos cumprir. Então, toda terça-feira, voltamos às nossas lives, né? No final do ano a gente ficou meio fora aí, mas agora voltamos todas as terças-feiras em novo horário, tá? Às 20h58, porque muitas mamães me pediram para ser um pouquinho mais tarde, por causa, né, dos horários de chegada em casa, de janta e tudo mais. Então, a gente atrasou aí o horário. Então, toda terça, às 20h58, nós vamos ter a nossa live aqui, né? Esse mês de janeiro, a gente vai falar um pouquinho mais, vai aprofundar um pouco mais sobre a questão das virtudes, tá? O que são as virtudes, quais são as virtudes, como desenvolver essas virtudes, como essas virtudes vão auxiliar no meu dia a dia. Então, esse mês a gente vai trabalhar um pouquinho isso, tá? Então, a gente vai ter aí mais 2 lives, e aí a última live do mês sempre vai ter uma convidada aqui para falar conosco. Esse mês, quem vai estar aqui conosco é a Angelita. Ela vai estar conversando um pouquinho conosco e nos dando aí, né, insights para que a gente possa ser uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa. A gente vai conversar sobre isso na nossa última live de janeiro. E, além disso, toda primeira segunda-feira do mês, nós vamos ter os nossos workshops, tá? O workshop é um evento que ele é fechado, então precisa fazer a inscrição, as vagas são limitadas, tá bom? A gente faz na plataforma Meet, e é onde a gente faz essa troca. Eu trago as ferramentas, né? E a gente vai fazendo a troca e construindo juntos, tá bom? Juntas, né? Então, toda primeira segunda do mês, a gente vai ter um workshop para a gente colocar a mão na massa e desenvolver aí, né, as nossas habilidades, as nossas atitudes, as nossas virtudes. Então, cada mês um tema diferente. Na terceira segunda-feira do mês, nós vamos ter uma roda de conversa, tá? Da mesma forma, a roda de conversa também é um grupo fechado, vai ter inscrição, vagas limitadas, tá? E aí, nessa roda de conversa, a gente vai trazer o nosso dia a dia e a gente vai conversar, e eu vou estar apoiando vocês
com ferramentas, né, com estratégias, com conteúdo para que a gente possa ir melhorando cada dia mais o nosso dia a dia, tá bom? Em fevereiro, nós voltamos com os nossos workshops presenciais, que tem sido pedido por todo mundo, né? Então, em fevereiro, a gente já vai ter o primeiro aqui em São José dos Campos. Se você quiser, a gente pode fazer um workshop aí na sua cidade, só entrar em contato comigo que a gente organiza para estar indo na sua cidade, tá bom? Voltamos também esse ano com as palestras presenciais e online, tá? Palestras para as mães e professores. Então, se você quer levar aí, né, uma palestra, um treinamento para as mamães da sua escola, para os professores da sua escola, para as mamães da sua empresa, né, entre em contato comigo para que a gente possa viabilizar aí, né, esse evento. E os horários de atendimento individual também mudaram esse ano, tá bom? Então, esse ano eu vou estar atendendo de segunda a quinta somente, e somente no período da tarde, tá? Vou continuar com os atendimentos online e vou fazer os atendimentos presenciais também aqui em São José dos Campos, tá? Cris, o que são esses atendimentos? São atendimentos para mães e adolescentes, tá? Então, as mamães que às vezes têm alguns desafios específicos, que precisam de uma ajuda pontual, de uma ajuda específica naquilo que está vivendo, na dificuldade que está vivendo na educação dos filhos, na dificuldade que está vivendo no relacionamento com o esposo, no relacionamento familiar, e precisa, né, de um acompanhamento, de uma mentoria, de um aconselhamento, né, nessa específico. Então a gente faz os atendimentos individuais, tá bom? Da mesma forma para os adolescentes, né? Tem muita mamãe que procura aí, que fala, não sei mais o que eu faço com o meu adolescente. Então, se o adolescente aceitar, a gente faz os atendimentos também, e aí a gente usa muito as ferramentas do coach para ajudar esses adolescentes, tá bom? Então, somente de segunda a quinta, o período da tarde, os atendimentos individuais. Claro que, Cris, mas eu tenho horário de trabalho, eu não consigo nesse horário, eu preciso que seja no outro horário. Isso, entra em contato comigo que a gente verifica, tá? A possibilidade de agenda da gente estar fazendo num outro horário, a gente vai encaixando aqui na agenda, tá? Mas o horário fixo é esse horário. E no decorrer, é claro, né, dos dias, dos anos, dos meses, vão vir muito mais novidades. A gente está com vários projetos aqui sendo finalizados para que a gente possa estar trazendo para vocês, sempre com essa visão de nos ajudar a transcender, né? De nos ajudar a estarmos além de toda essa loucura que a gente vive hoje em dia, né? De buscar essa harmonia, essa leveza, essa consciência, a consciência de quem nós somos, de como estamos, né? A consciência do que nossas ações estão gerando no outro, né? A consciência de como nós estamos reagindo às ações do outro com relação a nós. Então, tudo isso nos ajuda a construir, né, uma pessoa melhor, com atitudes melhores, com relacionamentos melhores, e isso nos ajuda também a fazer com que o nosso mundo mude, né? Às vezes a gente tem aquela coisa, né, de que eu não posso mudar o mundo. Não, a gente não consegue mesmo. Mas se a gente consegue mudar o nosso mundo interior, o nosso mundo familiar, o nosso mundo ciclo de amigos, a gente já vai estar fazendo uma grande diferença, né? Então, que a gente possa buscar nesse início de ano essa nova visão de olhar para o nosso projeto de vida, de olhar para as nossas metas, para os nossos objetivos
e ter como pano de fundo o nosso plano de vida. Quem eu preciso ser para conquistar tudo isso? Que tipo de mãe eu preciso ser para que os meus filhos sejam pessoas de bem, para que os meus filhos sejam bem educados, para que os meus filhos sejam pessoas virtuosas? Que tipo de profissional eu preciso ser para realizar bem o meu trabalho, para não ser negligente, para receber a promoção que eu tanto almejo? Quem te promove no trabalho não é seu chefe, é você, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua forma de ser e de agir. Então, antes de ter qualquer coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque também, se a gente ficar sentada no sofá, né, assistindo Netflix o dia inteiro, a gente não vai conseguir ter nada nessa vida. Mas antes de fazer, eu preciso ser. Eu preciso estar conectada com o meu propósito, com aquilo que Deus me fez para ser. E aí a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. A gente precisa estar conectado com a videira, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Nós somos só ramos desconectados e que vão secar em algum momento. Então, que a gente possa, né, nesse dia, e aí aqui é a minha sugestão e o meu desejo para vocês nessa nossa live de hoje, que a gente possa parar por um minuto e dar um passinho atrás e se perguntar quem eu quero ser nesse ano. Ou quem eu preciso ser para conquistar tudo aquilo que eu já coloquei no meu planejamento, tudo aquilo que eu já coloquei nas minhas metas. Quem eu preciso ser? Quem eu preciso ser para conseguir eliminar os quilos que eu preciso eliminar? Eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso ser uma pessoa organizada. Porque se eu não tiver disciplina e ordem, eu não vou conseguir. Porque se eu não tenho ordem, eu não consigo ter horário para comer, eu não consigo ter regras para comer, eu como tudo fora de hora, tudo de qualquer jeito. E se eu não tenho disciplina, eu não vou conseguir sobreviver ao primeiro brigadeiro. Então, eu preciso, antes de conseguir emagrecer, eu preciso ser mais disciplinada e mais ordenada. Entende, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o nosso plano de vida, o desenvolvimento das nossas virtudes, o desenvolvimento das nossas habilidades, a consciência dos nossos valores e dos nossos princípios, vem antes das nossas metas, dos nossos objetivos e dos nossos projetos. E dão sustentação para eles. Dão sustentação para que a gente consiga realizá-los. Então, que a gente possa, né, nesse início de ano, que a gente possa ir nessa nossa primeira semana do ano, que a gente possa investir um tempinho e olhar para a nossa vida e definir o nosso plano de vida. Olhar para a vida dos nossos filhos e, junto com eles, se eles já forem maiorzinhos, se já tiverem consciência, né, se já tiverem condição de conversar sobre isso, definir o plano de vida deles. E juntos definirmos o plano de vida da nossa família. O que nós precisamos ser para conquistar aquilo que nós queremos conquistar, para realizar aquilo que nós queremos realizar, né? Então, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês nessa noite, né? Sei que alguns chegaram aqui achando que a gente fosse falar como desenhar as suas metas. A gente pode falar sobre isso, a gente pode fazer uma live falando sobre isso, se vocês quiserem, que realmente é necessário e é importante,
mas hoje eu queria passar para vocês essa visão que antecede a construção do nosso projeto de vida, a construção das nossas metas e objetivos, que é a construção do nosso plano de vida, que é a construção daquilo que nós precisamos ser para conseguir, então, fazer e conseguir ter. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Espero ter contribuído, ter ajudado. Se vocês quiserem colocar aqui, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, ainda tem uns minutinhos antes da nossa live terminar. Então, podem colocar aqui. Compartilhe essa live com as amigas que vocês acham que vão ser beneficiadas com essas reflexões, né? Compartilhem com todas as mamães que vocês acham que vão ser, né, beneficiadas com essas reflexões, tá bom? E não se esqueçam que na próxima terça a gente está aqui às 20h58 para falar um pouquinho mais sobre as virtudes, tá bom? Então, a gente já vai começar a trabalhar nesse primeiro mês a construção do nosso ser, tá? E aí, no decorrer do ano, é claro, a gente vai trazer, né? Hoje uma mãe me perguntou, não vai falar sobre os temperamentos? Vamos falar sobre os temperamentos, vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, tá bom? Vamos falar sobre virtudes, vamos falar muito sobre o nosso processo de autoconhecimento, vamos falar sobre espiritualidade. Então, tudo aquilo que contribuir para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos construir relacionamentos melhores e educar melhor os nossos filhos, nós vamos trazer aqui nos nossos eventos, nas nossas lives, tá? Durante todo esse ano, tá bom? Joyce, linda! Gratidão, lindeza, pela sua presença, pela sua companhia aqui, viu? Pessoal aqui do YouTube, tudo bem por aí? Tem alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Gratidão pela presença de todos vocês, gratidão pelo carinho da companhia nessa noite. Eu estou muito feliz de estar de volta. Estava sentindo falta, né, desses nossos papos de terça-feira. Eu saio daqui, sempre que eu acabo a live, eu já tenho um caderninho que fica aqui do meu lado. Eu acabo a live, eu já vou colocando ali os insights e tudo que, né, foi acontecendo aqui, porque o primeiro ouvido, né, que está mais perto da minha boca são os meus, então eu estou ouvindo também. E quero aproveitar para indicar para vocês um livro, né, que na verdade ele é um livro de cabeceira, não é um livro para que a gente sente e leia de uma vez só, você pode fazer isso, mas ele é um livro de reflexão, para que a gente possa refletir sobre cada um dos pontos que ele traz, né? Que é esse livro, O Caminho, de São José Maria Escrivá, que é maravilhoso, e alguns dos pensamentos, né, que eu compartilhei com vocês hoje aqui na live, vêm desse livro, são algumas reflexões que me acompanharam durante todo o ano de 2021 e que me fizeram muito bem, e que mudaram muita coisa, né, na minha vida durante o ano de 2021, e eu tenho certeza que vão continuar mudando em 2022. É isso, acho que ninguém tem dúvida, né? Quero deixar um grande abraço para vocês, desejar um feliz e abençoado 2022 para todas, que nesse ano o melhor de Deus se realize na sua vida, né? Que o melhor de Deus se realize na vida da sua família, que seja um ano repleto de bênçãos, que seja um ano repleto das graças de Deus. Um grande abraço para vocês, um excelente ano e até terça-feira que vem.